Muito bem, estamos recebendo aqui a doutora Tereza Cristina Cardoso Fonseca, que é médica, oncologista pediátrica e presidente do GAC Subaía. Doutora Tereza tem 54 anos, é casada, mãe de 2 filhas. Seja muito bem-vinda, é uma alegria muito grande tê-la aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite, doutora. Boa tarde para a senhora. Inicialmente, vamos falar um pouco sobre o GAC Subaía e o trabalho que é desenvolvido aqui na região. Há quanto tempo a senhora trabalha por lá? Eu já a conheço já faz um tempão, né? E a senhora já estava no GAC, Grupo de Apoio à Criança com Câncer. A fundação do GAC foi em 6 de outubro de 1996. Então, eu estou dentro desde a fundação do GAC. O Serviço de Oncologia Pediátrica em Itabuna, ele iniciou em 1995. E de lá para cá, as demandas têm aumentado, as dificuldades, mas graças a Deus a gente tem conseguido vencer todos os obstáculos que percorreram esse caminho. Bom, quantas crianças, na verdade, são assistidas, né, atualmente pela instituição? Então, a instituição ela vai uma somatória, né? Então, nós temos 50 crianças em quimioterapia, atualmente. Nossa estatística fechou de 70 casos novos anos. E isso, por exemplo, aquelas crianças que começaram esse ano, no ano que vem eles continuam e o acompanhamento continua no mínimo até 5 anos após o término do tratamento. Então, nós temos no total em torno de 300 crianças sendo assistidas. Olha, tem um trabalho legal que a senhora disse agora há pouco, que Itabuna é pioneiro. Já existe em Barretos, mas Itabuna já realiza isso especificamente aqui no Nordeste, que é o acompanhamento dos pais à criança que está internada. Qual é o diferencial no tratamento? Na verdade, classicamente, as instituições, as casas de apoio, chamadas casas de apoio, elas aceitam a criança e um acompanhante, na maioria das vezes, a mãe. A partir de mais ou menos um ano, nós abrimos para os pais que tenham condição de visitar, de estar presente, também estarem presentes com essa família. E isso, vamos dizer assim, nós tivemos como resultado uma diminuição do estresse da mãe, porque é muito difícil uma mãe sair de sua casa, de sua cidade, ir para uma cidade que ela não conhece, com um filho doente, tendo que tomar várias decisões sozinha. Você diminuiu também o estresse da criança, que ela vê que o pai e a mãe estão contribuindo nesse tratamento naquele momento. E isso repercutiu também para você ter uma diminuição da separação das famílias, porque naquele momento o pai e a mãe estão juntos. Muitas vezes não é o tempo todo, até porque um deles vai ter que continuar trabalhando. Mas é um fim de semana, é uma semana que a criança piorou e ele chega e faz, olha, essa semana eu quero ficar com meu filho. Então a gente abriu para isso, é um trabalho pioneiro no Brasil. A grande maioria não acontece desse jeito e eu acho que é uma mudança no paradigma, até porque a gente cobra muito a presença do pai como um participante da família, como participante na educação dos seus filhos, e nesse momento é importante ele também estar participando num período de dificuldade que aquela criança está passando. Mesmo porque essa questão de só a mãe cuidar da casa é uma cultura antiga, né? Tem que ter a participação também do pai. E nesse caso específico, que é uma casa de apoio, com a presença dos pais, a recuperação da criança também pode ajudar muito isso aí. Muito. E eu vou lhe dizer mais, muitos pais que vêm, eles acabam sendo como se fosse o guardião até daquelas mães que estão sozinhas. Bacana. Então, assim, é muito emocionante você ver, ou no momento de um óbito de uma criança, ou no momento de uma maior dificuldade, o pai de outras crianças tomarem a frente, não, vamos ali, a gente vou com você, vou pegar o táxi. Então, assim, acaba sendo uma grande família. E isso colabora não só com o do seu filho, como dos outros filhos também, que não têm essa condição. Eu acho que é uma experiência muito gratificante. Além de incentivar outras famílias a fazerem o mesmo, né? Exatamente, E aí você tem dificuldades, às vezes naquele momento aquele pai não pode estar porque está com outros filhos, porque a família acaba se separando, aí o outro, nesse momento eu estou aqui, eu vou dar uma ajuda. Então, você trabalhar essa colaboração, essa cooperação entre famílias, eu acho que é o caminho e é essencial para o tratamento de todas as crianças. A senhora esteve em Brasília recentemente e apresentou, inclusive, esse projeto pioneiro lá. Qual foi a reação das outras entidades?
Na verdade, vamos dizer assim, quando eu comecei a falar em Brasília, primeiro a primeira reação, não, nós não temos condição. Aqui a gente só pode botar a mãe, porque a gente não põe homem junto com mãe, e assim veio com essa fala. Quando a gente começa a explicar o que aconteceu, então elas começam a entender, não, é verdade, eu já peguei várias mães que realmente não têm condição, eu já peguei várias crianças que pedem a presença do pai e a gente não está. E eu preciso contar uma história, porque na verdade essa decisão foi tomada porque eu tinha uma criança que ela já fez o tratamento, tinha ido para o transplante, tinha voltado e tinha que continuar o tratamento. E ela me falou assim, eu não quero continuar o tratamento, porque se eu continuar o tratamento eu tenho que ficar no GAC e no GAC meu pai não pode ficar. Olha só. Então, assim, quando aquela criança, ela falou aquilo, eu disse, nossa, que injustiça, né? Eu fico imaginando meus filhos, né, minhas filhas, quando está doente, vão os dois, assim, ao mesmo tempo ali, e mesmo os dois, às vezes, elas ficam inseguras. Por que as outras crianças não têm esse direito? A senhora somatizou essa cena. Eu não esqueci essa cena, essa fala dessa criança. E isso é que eu tenho trazido para as outras instituições repensarem. Que eu acho que o objetivo, nesse momento, é unir a família em prol de um tratamento que é difícil, mas que tem a busca da vitória, que é a cura. Pois é, agora vamos falar dos tipos de câncer. Quais são os tipos de câncer mais recorrentes em crianças e adolescentes? Indiscutivelmente são as leucemias. As leucemias, elas ocorrem em mais de metade do percentual das crianças atendidas. A clínica, ela vem muito assim, numa palidez, uma criança começa a ficar com anemia e não melhora, muitas vezes com a suplementação de ferro, sendo uma anemia progressiva, febre prolongada, às vezes a criança fica 1, 2 dias com febre, o terceiro dia não tem, no quarto dia volta, mas é uma febre persistente, dores ósseas, dores articulares que não melhoram e manchas roxas e sangramentos, né? Então é uma doença que, obviamente, toda anemia é leucemia? Claro que não. A maior causa de anemia é a deficiência de ferro, mas é aquela anemia que não melhora e que começa a ter febre e que começa a ter dor óssea. Então, você começa a assinar aquele sinal de alerta. O segundo tumor mais comum no Nordeste são os linfomas, que são aquelas ínguas que começam a crescer, né, e não evoluem, porque é normal ter íngua quando você tem uma infecção, mas se você melhorou a infecção e continua a crescer, você tem que ligar o sinal de alerta. E em terceiro lugar são os tumores da cabeça, né, os tumores do sistema nervoso central, onde muitas vezes é uma convulsão numa criança que nunca tinha tido, é uma dor de cabeça diária, normalmente pela manhã, acompanhado de vômitos, alterações do equilíbrio, alterações da visão. Então, a criança que começa a ter alguns sinais, dificuldade alimentar, perda de movimentos, então esses sinais têm que ser avaliados. O quarto seriam as massas abdominais, que é o tumor do rim ou o suprarrenal. Então, você palpa aquela massa. No tumor do rim, muitas vezes a criança parece que está ótima. É uma criança que você não acha que está doente, mas você, sem querer, você pega aquele tumor no abdômen. Nos adolescentes, você tem os tumores no osso, no músculo, normalmente em membros inferiores, e os tumores que a gente chama de gonadais, de ovário na menina e do testículo no menino. A senhora citou o Nordeste aí, não é? Em alguns casos que acontecem só no Nordeste. Então, existem casos que existem em regiões do Brasil e outras não? Tem. Por exemplo, vamos pegar assim, no sul do país, Paraná e São Paulo, tem a maior incidência no mundo de adenocarcinoma de suprarrenal. Então, o que se sabe é que tem uma alteração genética, possivelmente ela veio com a migração, não se sabe se é migração italiana, migração europeia, e que isso acabou com a consanguinidade perpetuando essa chance maior de ter tumor de suprarrenal. No Rio Grande do Norte é a maior incidência do tumor no olho, do retinoblastoma.
Também não se sabe até que ponto é uma alteração genética que veio com alguma migração que deu isso. Então, assim, e no Nordeste como um todo, há uma predominância do linfoma, que tem muito a ver com o vírus Epstein-Barr, e quando a criança novinha, ela tem vamos dizer assim, esse contato muito novo com o vírus, a população tem uma tendência maior a ter esse tipo de linfoma, como a gente tem na África, o chamado linfoma de Burkitt. Então, assim, aí você tem uma mistura de fatores genéticos e ambientais que podem propiciar a determinado local um aparecimento mais específico de determinados tumores. Mas, no geral, é justamente isso, leucemia, tumor do sistema nervoso central e linfoma. Agora, qual é o percentual de pós-tratamento essas crianças voltarem ao convívio normal? A gente enfatiza que durante o tratamento elas devem manter a escolaridade. Muitas vezes a família não aceita, mas assim, a nossa orientação é de manter. O que a gente faz? Por exemplo, aquela semana ela fez uma químio, ela está com a defesa baixa, a escola do GAC assume aquele papel enquanto ela está nesse período. Recuperou, volta para a escola dela, Para ela continuar com o convívio de coleguinhas, de amigos, de ter uma vida, vamos dizer, social e ter uma perspectiva de vida. Porque a partir do momento que você diz assim, olha, você tem que estudar, o que você está dizendo? Você vai curar e vai ser alguém na vida. Então, você precisa continuar estudando. A partir do momento que eu digo, não, meu filho, não precisa estudar não, fica aqui, fica descansando, você não vai fazer nada agora. O paciente se agrava mais ainda. Eu estou dizendo para ele assim, ó, você está tão grave que eu não quero nem que você estude. Então, essas conotações, elas são importantes, É dizer assim, não, você tem uma doença, que nesse momento você está em tratamento, mas que você tem um futuro pela frente que você tem que lutar. É essa sinalização que a gente tem que fazer. Então, assim, a grande maioria das nossas crianças, elas voltam. Mas aquelas que se afastam da escolaridade, às vezes é difícil voltar. Eu vou falar uma fala que foi um ex-paciente que ele falou assim, olha, minha mãe disse que eu não precisava estudar. Ele teve um tumor ósseo, foi amputado. Agora me diga, eu adulto, sem escolaridade, amputado, quem vai me dar emprego? Deus. Então, esse momento pós-tratamento, a gente também tem que estar se preocupando e sinalizando para as famílias. A senhora continua comigo aqui, porque daqui a pouco a gente continua essa entrevista para você que está em casa com a médica oncologista Tereza Cristina Fonseca. Vamos para o intervalo e eu volto já já. Não sai daí, tem muito mais ainda.